Shalom Ubrachá. A nossa aula de hoje é sobre judaísmo e reformismo. Como vocês podem ver, a própria palavra reforma, ela já está indicando que já não se trata da mesma coisa. Imagina assim, tem o original, tipo o quadro da Mona Lisa no Museu do Louvre, em Paris. E alguém faz uma reforma, pinta ela de vermelho, de verde, amarelo, azul e branco, não sei. Vai vender esse quadro agora. Já não é o mesmo, já não vai ter o mesmo preço, já não é igual, já é uma reforma. Então, quando você fala sobre os primeiros cristãos, que eles reformaram o judaísmo, você fala sobre o Islã, que eles reformaram também o judaísmo. Eles pegaram o conceito judaico e reformaram. O que quer dizer? Quer dizer que eles não acreditam que a Torá foi dada por Deus. Porque se acreditassem, eles não teriam como mudar nada lá. Se Deus falou para não assassinar, então é proibido assassinar. Agora o Maomé, não sei como eles interpretaram o Maomé também, não conheci pessoalmente, não sei o que ele falou, mas vamos dizer assim, os muçulmanos, eles dizem que uma pessoa que se explode na feira e mata mulheres e crianças, ele vai para o céu. E o céu deles lá, também não vou entrar em detalhes, também não estava lá. Então, na verdade, no judaísmo tem um conceito que é proibido assassinar. O cara se explode na feira, assassina 70 pessoas, ele acha que ele está fazendo uma coisa boa. Então, isso é uma reforma. Eles não acreditam que a Torá é de Deus. Eles acreditam que Moshe escreveu a Torá por si próprio. E eles podem escrever também o que eles querem. Eles podem acrescentar partes que Deus não falou. Então, na nossa religião, tudo que chegou até nós é original. Então, uma característica da religião judaica é que ela não tem proselitismo. Ou seja, a gente não vai correndo atrás das pessoas para se aproximarem do judaísmo. Se a pessoa quer muito, a gente faz dificuldades, também isso dentro de um certo padrão, quer dizer, dentro das dificuldades que a Torá permitiu fazer, para ver se a pessoa está consciente do que ele está fazendo. Porque é como um casamento. Depois que você paga uma fortuna pelo casamento, a mulher fala, olha, eu não sabia com quem eu estava casando. Aí, Deus me livre, a gente não quer que aconteça isso, nem na vida pessoal, e quanto mais na vida religiosa. Antes de casar, antes de se tornar judeu, que é uma coisa irreversível, é pior do que o casamento. O casamento ainda é reversível. Se converter ao judaísmo é irreversível. Depois que a pessoa se converteu, não tem mais como voltar atrás. Então, esteja consciente 100% do que você está fazendo, porque depois não tem como desfazer. E nessas últimas 3 gerações, vamos dizer assim, não sei quando começou o reformismo, que coisa ruim a gente esquece fácil, surgiu um movimento. O movimento reformista surgiu primeiro na Hungria, depois se espalhou para lugares que eram menos religiosos na Europa, tipo a Alemanha, e a base deles é que a Torá não é de Deus. Você pode falar o que você quer. Moshe Rabbeinu tinha a opinião dele e você tem a sua. Tipo, Moshe escreveu que é proibido assassinar, você pode escrever diferente. Moshe proibiu fazer idolatria, e o cara fala, não, mas não é toda idolatria, alguma pode, alguma não pode. Ou seja, assim, é outra religião. Não quando você fala, Deus me livre, a pessoa não pode falar, é melhor ser reformista do que não ser nada, porque ele está usando um argumento que um incêndio pode ser apagado com qualquer tipo de líquido, mesmo que esse líquido ele esteja sujo. Só que álcool e gasolina, eles também são líquidos. E se você vai jogar isso para apagar um incêndio, você vai falar, um incêndio pode se apagar com qualquer líquido,
esse tipo de líquido vai fazer o incêndio aumentar. Então o que acontece? Quando um judeu, que ele é judeu por ter uma mãe judia, mas ele não está se comportando certo, ele está em outra religião. Na hora que ele está na outra religião, ele tem aquela dor de barriga, dói o coração, dói a consciência, ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Agora, na hora que ele está no reformismo, aí ele sente que, olha, ele vai para o céu, ele vai comer porco, ele vai profanar Shabbat, ele vai fazer tudo que é proibido pela religião judaica, e quando ele chegar lá em cima, ele vai falar, olha, eu dava uma doação para o Rabbi, e ele fica com a consciência tranquila. Ele se casa com uma mulher de outra religião, que ela faz essa conversão reformista para se casar, que é uma conversão que não tem validade, e ele acha que agora ele está casando com uma mulher judia. É só para tirar o peso da consciência. É como depois da guerra, muitas pessoas que já queriam, no português, claro, você fala que já queriam chutar o pau da barraca, eles já queriam jogar fora a nossa religião, como uma pessoa que joga fora uma herança, que não sabe administrar uma herança que recebeu, que perde a herança inteira. Então muita gente queria jogar fora a religião, mas eles não tinham motivo para isso, eles não conseguiam justificar, ia ficar feio para eles. Então depois da guerra eles falaram, onde estava Deus no Holocausto? Por isso que a gente fez um vídeo sobre isso. E o Shlomo fez um áudio sobre isso também. Muito obrigado para o Shlomo Zalman por todos os áudios. Trabalho maravilhoso, que é o carro-chefe da nossa ONG agora. E voltando para o assunto, a pessoa fala, onde está Deus no Holocausto? Então agora eu posso ser religioso, eu tenho uma justificativa. E aí, depois dos 120, quando ele chega lá em cima, aí o Tribunal Divino vai perguntar para ele, olha, como pode ser que uma pessoa normal fez tanta coisa errada? Aí ele vai falar, não, mas ele vai tentar usar a justificativa dele. Só que lá em cima é o mundo da verdade. Então lá não tem como enrolar, lá não tem como enganar. Então a mesma coisa acontece com o reformismo. A pessoa quer casar com uma mulher que não é judia. Pelo judaísmo é proibido. E a mulher, para se casar com um judeu, ela teria que se converter por motivos religiosos. Porque se converter para casar, aí não é uma conversão, é um acessório do casamento. Então, nesse caso, vamos dizer, ela é católica, está rezando na igreja católica, ele é judeu, ele reza na sinagoga, e aí os dois se conhecem, e ele fala para ela, olha, os meus pais não vão aceitar eu me casar com você porque você é católica. Aí ela fala, então tá bom, então me converto ao judaísmo para que eles me aceitem. Então esse tipo de conversão não é por motivo religioso, é por motivo matrimonial. Então não é uma conversão válida. Se eles já estão casados, aí já é outra coisa, já não se entra nesse detalhe. Ela não vai se converter para casar porque já estava casada, já tinha muitos filhos. E aí você vê que o fato dela viver com judeu despertou nela a faísca judaica dela, dá para ver dessa forma. Então vocês vão ver muitos casos de famílias que já tinham muitos filhos e a mulher se converteu ao judaísmo, já estava casada. Aí não quer dizer que ela se converteu para se casar. Converteu para casar, quer dizer, ela tem a religião dela, ele tem a religião dele, e ela vai abrir mão da religião dela somente por causa dele. Se o casamento não der certo, se quebrar antes, ela continua na religião dela, quer dizer, ela não tinha motivo religioso de se converter ao judaísmo. Chegam os reformistas, o que eles fazem? Eles falam, meu senhor, aqui não tem problema. A gente faz para ela um curso, a gente converte ela, a gente te faz o casamento, você não vai ter o mínimo peso na consciência. Se perguntarem por que você se casou com uma mulher que não é da sua religião, você vai falar, não, como não? Ela se converteu. Então isso que aconteceu lá no deserto, na nossa paraxá, com Zimri Ben Salo, que ele era o presidente da tribo de Shimon, e a Cosme Batsur, que era a princesa de Midian. As mulheres de Midian
elas fizeram um festival, elas colocaram esse festival numa distância que quem consegue chegar lá são os jovens corajosos. Mulheres, crianças e velhos não teriam fácil acesso a esse lugar. Elas fizeram o Woodstock do deserto do Sinai. Chega lá o Zimri Ben Salo, ele se apaixona pela princesa, pela Cosbi Batsur, leva ela para o acampamento de Israel, passa na frente de Moshe Rabbeinu. Ele fala para Moshe: olha, sua esposa também é midianita. Se ela é permitida para você, se você que é o líder da geração, sua esposa é de Midian, então por que a Cosbi aqui vai ser proibida para mim? Então, se a sua esposa é permitida para você, a Cosbi também é permitida para mim. Se a Cosbi é proibida para mim, a sua esposa é proibida para você também. Então esse era o argumento. Era o reformista do deserto, era o reformista da época de Moshe Rabbeinu. Ele falou: qual que é o problema? Se a pessoa se converte, faz uma conversão certa, ela se torna judia, então se fizer uma conversão errada, qual que é o problema? O problema é que ela não se torna judia. Então esse que é o princípio do reformismo, quer dizer, eles não diferenciam, eles não acham que a Torá é de Deus, eles não acham que faz alguma diferença lá em cima o que a pessoa é, o que a pessoa não é. Se a conversão foi feita por 3 rabinos ortodoxos, num tribunal ortodoxo, esses 3 rabinos, eles têm que estar no nível de juízes. Eles não podem ser pessoas que eles próprios se converteram ao judaísmo. Tem esse detalhe muito importante, que agora tem um movimento reformista em Miami, que eles se apresentam como ortodoxos. Os rabinos lá se converteram, fazem conversões, e essa conversão não é válida. Por quê? A conversão no judaísmo tem que ser feita por 3 juízes. O juiz no judaísmo, ele é comparado ao rei. Da mesma maneira que o rei tem que ser um judeu, a pessoa não pode se converter e se tornar um rei. Ele pode se converter e se tornar o rabino-chefe, não tem problema. Ele pode ser o maior líder religioso da época dele, como nós vimos o Shmaya e Avtalion, que eram os professores do Hillel e Shammai. Eles eram os maiores rabinos da época deles. Os dois tinham se convertido. Até o aramaico deles lá era meio difícil de entender. Então, eu não vou entrar em todos os detalhes assim da dificuldade que uma pessoa tem, por mais inteligente que seja, em perder o sotaque, porque eu também, eu que não sou tão inteligente assim, mas já tenho problema com o sotaque, então imagina. Então, na prática, a pessoa que se converte, ele pode ser o rabino-chefe de Israel, não tem problema nenhum. Só que ele não vai poder ser rei, e ele não vai poder ser juiz, porque as leis do juiz, do tribunal rabínico, elas são comparadas às leis do rei. Então, por isso, se três pessoas se converteram, 3 homens se converteram ao judaísmo, e eles são os 3 maiores sábios da época, quem vai ter que fazer a conversão são 3 menores do que eles, que são 3 que não se converteram, que são judeus. Quer dizer, a pessoa que se converte, ele pode ser um tzadik, Onkelos, que traduziu a Torá para o aramaico, era um tzadik de um nível super elevado, mas ser um juiz, fazer parte de um tribunal rabínico, isso ele não pode. Então, hoje em dia, tem pessoas ortodoxas que eles, ele próprio é convertido, ele faz conversões, quer dizer, a conversão não tem validade, eles estão se infiltrando, tipo, entrou no nosso grupo de WhatsApp da nossa instituição, entrou uma pessoa e já apresentou lá um projeto que ele está procurando jovens, está recrutando jovens para uma instituição muito importante, que você chega no topo da linha, tem
uma pessoa chamada Otero, em Miami, e essa pessoa uma vez fez uma conversão, chegou aqui no Brasil, chegou para nós em São Paulo. Rav Mordechai Gershonstein me contou essa história, falou: olha, a conversão feita por uma pessoa que ele próprio se converteu, conversão não é válida. Deu um rolo enorme aqui em São Paulo por causa disso. Então o problema é que eles correm atrás, eles não são religião judaica que espera a pessoa vir até ele. Eles correm atrás das pessoas, eles oferecem aí mundos e fundos, e esse hoje em dia é um problema até maior do que o problema do reformismo mesmo. Uma pessoa que está numa igreja, uma pessoa que está numa mesquita, uma pessoa que está numa sinagoga reformista, ele está consciente de que ele está no lugar errado. Ele está com uma dor no coração, ele está com peso na consciência. Mas na hora que essa pessoa está numa sinagoga que se diz uma sinagoga ortodoxa, e que eles vão procurar aí pessoas para converter, não vou entrar nos motivos, que graças a Deus a gente tem mais o que fazer, eu fujo de tentar saber quais são os motivos deles, mas manda alguém para o Brasil para recrutar jovens, eles têm um público-alvo, tenta entrar no grupo da minha instituição e apresentar isso como instituição ortodoxa. Aí já deixa a gente assim numa situação, você fala, pô, alguma coisa eles devem estar ganhando com isso, né? Por motivos religiosos, com certeza que não é. E dá um salário maior do que ele está recebendo lá, eu não tenho como. Dá uma comissão para ele, não sei o que ele ganha lá. Então a gente só alerta o público que existem conversões que elas não são válidas, feitas por pessoas que se dizem ortodoxos, e para saber se é válido ou não, aqui em São Paulo tem um tribunal de divórcios, um tribunal rabínico, tem o Rav Mordechai Gershonstein, ele pode dizer exatamente o que é considerado uma conversão válida, porque na hora de fazer o divórcio tem vezes que não precisa nem fazer o divórcio, porque a conversão não era válida, então o casamento não era válido, então é desnecessário, não precisa nem pagar para fazer o divórcio. Então esse tribunal rabínico de divórcios em São Paulo, eles vão falar exatamente quem é quem. Se precisar, entra no bdk.com.br, procura lá o tribunal de Gittin, e eles vão te falar exatamente, Rav Mordechai Gershonstein vai te falar exatamente quem é considerado, qual conversão é kasher, qual conversão que não é. Mas o sinal, como os animais puros têm sinais, como as aves de rapina têm sinais, então o sinal para uma conversão kasher é que ele nunca vai te procurar. E quando você procurar ele vai tentar te desencorajar para ver se realmente você tem motivos religiosos. O sinal de uma conversão não kasher é como a ave de rapina, que ela vai atacar presa. ou o porco, que ele tira as patas do lodo e ele mostra que ele tem pata fendida. Quer dizer, se o cara está tão interessado em provar que ele é ortodoxo, ele está tão interessado em atrair o público jovem para as conversões dele, então já são sinais que o negócio não é bom. Aí você tem que imediatamente entrar em contato com o BDK em São Paulo, pelo site www.bdk.com.br, procurar o Rav Mordechai Gershonstein para verificar do que se trata. Nós sabemos que tem um conceito de Bnei Anusim, um conceito internacional. E o que acontece é que quando os espanhóis, os portugueses fizeram a Inquisição, muitos judeus, eles se reuniram em grupos, eles foram discriminados pelos portugueses, pelos espanhóis, eles tinham as regiões deles, e o que aconteceu que 160 anos depois de 130 anos depois disso, a gente vai ver cartas
do Maurício de Nassau, que ele era o responsável pelo Brasil holandês. Os holandeses conquistaram o norte do Brasil, trouxeram para lá a comunidade judaica portuguesa que tinha fugido de Portugal no ano de 1500 para a Holanda, e já tinha passado 130 anos. Então esses, vamos dizer assim, esses netos dos judeus portugueses, eles ainda falavam português perfeitamente, eles tinham as mesmas tradições que eles tinham em Portugal antes da Inquisição. Eles vieram para o Brasil holandês, sendo que a região era uma região conquistada dos portugueses. Com certeza o Maurício de Nassau viu neles uma ajuda em relação à população local. Trouxe eles também para o Brasil holandês. Eles abriram 2 sinagogas em Recife, e você pode ter acesso a esses documentos até pela USP aqui em São Paulo, as cartas entre o Maurício de Nassau e o governo da Holanda, que na época era em Haia. Em uma dessas cartas, o governo da Holanda fala para o Maurício de Nassau: pela nossa lei é permitido para os judeus professarem o judaísmo. Permitido o judeu continuar sendo judeu. A gente não tem não tem nada contra isso. Damos uma liberdade religiosa. Mas, pela nossa lei, é proibido um judeu converter um cristão ao judaísmo. E vocês, os judeus lá de Recife e da sua colônia, eles estão transgredindo essa lei. Eles estão fazendo conversões ao judaísmo. E lá na delação que o governo de Haia recebeu, tinha lá os detalhes, que existia uma mikveh, e se fazia um brit milá na pessoa, se fazia uma circuncisão, e depois se levava ele para o mikveh. O Maurício de Nassau respondeu simples, curto e grosso, como se diz, catzar belanhan. Ele respondeu que essas pessoas que estão se convertendo, não se trata de conversões. Eles eram judeus portugueses que há 130 anos atrás eles foram convertidos à força para o cristianismo, e agora eles estão voltando para o judaísmo. Não está acontecendo nenhuma conversão, simplesmente os judeus portugueses estão voltando para o judaísmo de volta. Os holandeses aceitaram isso como uma resposta justa, mas para nós isso vem nos indicar uma coisa interessante. Realmente, se fossem pessoas que estão fazendo tchuvá, pessoas que estão voltando para o judaísmo, aí teria que fazer o Brit Milá, que com certeza quando eles eram cristãos novos não tinham feito o Brit Milá. Mas para o mikve não precisariam ir. E aqui que eles estavam fazendo esse processo de fazer o Brit Milá e depois ir para o mikve, aí quer dizer que se tratava de uma conversão de verdade. E qual seria o motivo para eles fazerem essa conversão? Se esses judeus, se esses cristãos novos, eles eram judeus portugueses que estavam voltando para o judaísmo, o motivo para isso era bem simples, que eles já não tinham como provar, 130 anos depois, eles já não tinham como provar quem era o avô de quem. Imagina se eu te faço uma pergunta, me fala qual o nome do seu avô, agora do bisavô, do tataravô, do trisavô. Eu começo a te perguntar 500 anos agora, até você chegar em Portugal e na Espanha, você me falar de que cidade que ele era, em que sinagoga ele rezava lá antes da Inquisição. 130 anos depois da Inquisição, já ninguém mais sabia nada. A gente não tem uma capacidade, está escrito que a pessoa que não reestuda, não revisa o estudo dele, ele acaba esquecendo os estudos. Então a gente sempre tem que fazer uma revisão nos nossos estudos. Então aqui nesse caso também o assunto assim, era uma coisa que não interessava, tipo, pessoa, quantas vezes na minha vida alguém me perguntou como se chamava. A gente tem uma origem de família real italiana, então lá tinha linhagem, tudo. Quantas vezes alguém me perguntou como chamava o pai do seu bisavô, e ainda com os italianos é fácil, que
sempre o nome do neto é o nome do avô, então o nome do pai vai ser o nome do bisavô, e o nome do avô vai ser o nome do trisavô. Não tem problema, podia fazer uma conta dessas de 500 anos, mas a conta ia estar errada. Por quê? Porque a gente não acompanha. Essa é uma parte da vida que a gente não tem necessidade de fazer um acompanhamento. Uma pessoa normal, ele não consegue te voltar 10 gerações atrás quem ele era o pai de quem, onde ele morava, em que sinagoga ele rezava. Então todo o assunto dos meninos, sim, na época do Maurício de Nassau, já era tratado, já era resolvido por meio de uma conversão. Quanto mais hoje, que a gente está 500 anos depois disso, que a gente realmente não tem como saber quem é quem. E esse nome Binenu, sim, ele só ficou assim para dar uma amenizada na situação de muitos brasileiros, que realmente o Brasil tem raízes judaicas. Uma vez eu me lembro assim, de uma maneira muito rápida, o ministro da Saúde uma vez foi convidado para acender uma Hanukkah aqui em São Paulo, e ele falou: vocês acham que eu não sou judeu? 30% dos brasileiros têm origem judaica. Esse era o ministro da Saúde, ele devia ter feito uma lição de casa com a consultoria dele, deveria ter verificado todas as estatísticas antes de falar isso. Mas a gente sabe, não importa qual que é a percentagem, a gente sabe que os brasileiros, que uma grande percentagem dos brasileiros tem origens judaicas. Então, por isso, muitos brasileiros despertam, eles querem ser judeus, querem se aproximar do judaísmo, e aí aparecem todas essas possibilidades estranhas de seitas messiânicas, de sinagogas reformistas, de um monte de coisa que parece com o judaísmo. Uma sinagoga reformista, a gente poderia definir ela como um templo humanista com folclore judaico. Templo humanista com folclore judaico. Não é uma sinagoga judaica, é um templo humanista com folclore judaico. Ou seja, todas essas coisas que não são religião judaica, tipo reformista, messiânico, que é um cristianismo. Todo mundo aparece lá para oferecer, falar: você quer ser judeu? Aqui você pode ser judeu e continuar cristão. Aqui a gente é judeu que acredita no Mahshama. Ou chega o reformista e fala: olha, vamos te tirar o peso da consciência, a gente te converte, aí você já não vai ficar mais preocupado com isso, você já é judeu. Mas é tudo papo furado, que na hora que a pessoa chega lá em Israel, o rabinato de Israel, na hora que ele quer casar, o rabinato de Israel fala: olha, judeu você não é, vai casar na mesquita. Aí ele fica bravo, ele fala: por que eu não sou judeu? Ah, te enganaram, então vai reclamar para quem te enganou. Te fizeram um curso, te cobraram, vai pedir o dinheiro de volta. Quer dizer, não é problema do rabinato de Israel. A pessoa chega lá e fala, eles perguntam onde foi feita a conversão, o cara fala: no Brasil. Aí eles falam: Brasil não é bom. Pode falar o nome de qual rabino você quiser daqui. Para eles, no Rabinato de Israel, no arquivo de conversões reconhecidas e conversões não reconhecidas, no Brasil eles não têm ninguém. Quer dizer, você falou a palavra Brasil, você já se desqualificou, vai ter que se converter de novo. Então, por causa disso, todo esse conceito de Binenu, sim, que a pessoa ele já se acha judeu, primeiro que ele não tem como provar, segundo que é muito bonito assim, que mesmo ele não tendo como provar, que ele se identifica. O fato dele se identificar, como eu falei antes, se ele quer de verdade, por motivos religiosos, vão tentar primeiro verificar se esses motivos são religiosos mesmo, mas ele falar que ele é judeu, em que base? Me fala, hoje em dia o governo da Espanha está dando passaporte para quem é judeu sefaradi,
que está rezando numa sinagoga em São Paulo. Então, se a pessoa chega aí de qualquer lugar que não tem uma sinagoga, e ele também fala, eu sou um judeu separatista, você vai provar como? Aí o rabino vai ter que dar uma carta. O rabino dando uma carta, o governo da Espanha vai dar um passaporte para ele. Então quer dizer que o que o governo da Espanha reconhece é que o judeu que continuou judeu, ele é confiável para dizer que ele é um descendente daqueles judeus espanhóis. Mas esses que abandonaram o judaísmo no meio do caminho, vai para o governo da Espanha e fala, eu sou o Bnei Nussim, eu sou dos Bnei Nussim, eu sou... Bnei Nussim já é o plural, né? Eu sou um Ben Nanus. Tenta conseguir um passaporte com eles. Eles não vão reconhecer. Por quê? Se nem o governo da Espanha tem esse rastreamento, tem essa capacidade de reconhecer que aquelas pessoas eram espanhóis ou aquelas pessoas eram portugueses, agora vai para o Rabinato de Israel, vai querer que eles reconheçam isso. Então, assim, a solução para isso é assim, a pessoa, ele fala que ele é dos Bnei Nussim. Qual que é a base disso? Não importa. A base disso é que ele morou num lugar que nunca se misturaram com nenhum outro povo. A base disso é que a mãe dele acendia velas de Shabbat embaixo da cama e a avó dele, a bisavó dele, sempre elas falavam, na hora que você acende velas de Shabbat, fecha as janelas para ninguém ver. E a base disso é que eles não comiam porco. A base disso é que eles não importa a base. Eu faço casamentos, chega uma pessoa para mim e fala, Rabino, eu quero me casar. Eu tenho uma tabelinha, e na tabela o primeiro item é país de procedência. E eu pergunto, qual é o país de procedência? Ele fala, o Brasil. Então, o Brasil não tinha comunidade judaica, então de onde vieram os pais? Também do Brasil. O Brasil não tinha comunidade judaica, então de onde vieram os avós? De Portugal. Portugal não tinha comunidade judaica faz 500 anos. Então eu falo, já não tenho mais como fazer o seu casamento por falta de documentação. Tá bom, você foi para Israel, fez uma conversão ortodoxa, aí já tem um documento. Agora, fala que é judeu, não tem como provar. É um conceito assim que Deus me livre, é como estar numa cadeira de rodas e falar que ou seja, coitado, é como um senhor de 90 anos numa cadeira de rodas. É um conceito que eu não sei como falar em português. Vamos deixar isso assim. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar para vocês que na verdade eu sou japonês. Eu na verdade eu nasci aqui, mas o meu pai também. Meu pai nasceu na Itália, mas há 500 anos atrás nós éramos japoneses. Então eu quero um passaporte japonês agora. Então eu quero um passaporte japonês, porque